caríssimos! Hoje vamos falar sobre gêneros textuais, um conteúdo que tem sido muito cobrado nos vestibulares e principalmente no Enem. Aliás, no Enem tem um tópico na matriz de referência Linguagens, Códigos e suas tecnologias que ressalta justamente a habilidade de identificar os elementos que concorrem para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Ou seja, o foco está nos gêneros textuais. Então, vamos estudá-los? Primeiramente, começaremos pontuando a diferença entre gênero discursivo e gênero textual, termos que ultimamente têm sido utilizados equivocadamente como sinônimos, embora não sejam. Para entender bem isso, é preciso conhecer a diferença entre discurso e texto. Texto é discurso? Discurso e texto são sinônimos? São conceitos redundantes? Não. Discurso designa as representações interpretativas que os grupos sociais fazem do mundo da realidade. Então, se são interpretações, trata-se de conteúdos abstratos contidos na memória. Por isso, não é possível ter acesso direto aos discursos. Não se pode rasgar um discurso, mas se pode rasgar um texto. Os discursos são percebidos quando revelados por formas de expressão concreta, que são os textos. Palavras faladas ou escritas, os sons variados, cores, linhas, volumes, enfim, diferentes significantes que materializam o que está na nossa mente. Então, gêneros discursivos referem-se a tipos de discurso parecidos, como discurso político, discurso religioso, discurso jurídico e, ultimamente, um termo que está muito na moda, que é o discurso do ódio. E, afinal, o que são gêneros textuais? Gênero textual, que é o que nos interessa aqui, é um conjunto de textos reconhecidos socialmente por suas características comuns. Eles apresentam geralmente semelhanças em relação a contexto de circulação, características formais, estrutura, tema abordado e intenção comunicativa. Por exemplo, todas as receitas de bolo do mundo compõem o gênero textual de receita culinária. A estrutura é sempre dividida entre uma listagem de ingredientes, modo de preparo, ilustração e rendimento, com a função de ensinar como é feita essa sobremesa, como vemos no exemplo do bolo pudim de chocolate. Utiliza-se uma linguagem clara, objetiva e direta, cuja intenção, cuja finalidade evidente é que o leitor tenha sucesso no preparo do prato pretendido. É um tipo de texto instrucional ou injuntivo, ou seja, serve para orientar as pessoas como uma determinada ação deve ser feita, no caso, o bolo. Por isso, tem como marcas linguísticas os verbos no modo imperativo, unte, bata, coloque, e o uso de expressões de modo, como delicadamente, e de tempo, por 10 a 12 minutos. Ou seja, mesmo com conteúdos diferentes, todas as receitas de bolo são semelhantes em sua intenção comunicativa. Assim, quando interagimos com outras pessoas por meio da linguagem, seja linguagem oral, seja linguagem escrita, produzimos certos tipos de textos que, com pequenas variações, se repetem no conteúdo, na estrutura e no tipo de linguagem, constituindo os chamados gêneros textuais. Os gêneros se adaptam às nossas necessidades de comunicação e remodelam-se em função do tempo, do momento histórico em que são produzidos. Antigamente, era comum que as pessoas enviassem telegramas caso quisessem velocidade na interação. Hoje esse recurso tornou-se obsoleto, pois temos tecnologias suficientes para nos comunicarmos em um piscar de olhos.
Vejam esse telegrama, esse lindo telegrama enviado por Cora Coralina a Carlos Drummond de Andrade, que dizia assim: menina nascida em 1889 cumprimenta menino nascido em 1902. A distância nos separa, a poesia nos aproxima. Cora Coralina. Critérios para reconhecimento dos gêneros. São 3 as marcas que definem a identidade de um gênero textual: o tema, o estilo e a forma de composição, que vamos chamar de estrutura. O tema diz respeito ao conteúdo tratado no texto, ou seja, ao tipo de assunto posto em questão. O estilo diz respeito às escolhas e combinações de recursos de linguagem adaptados a cada situação de comunicação. E a estrutura diz respeito ao esqueleto sobre o qual se arma o texto. É um plano que regula a disposição dos enunciados e determina a forma como se sucedem. Vamos ver como isso funciona na prática. A notícia é um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Quanto ao estilo, a linguagem empregada tende à impessoalidade e segue a variedade padrão da língua. Trabalha com a função referencial, cuja intenção comunicativa é transmitir uma informação com objetividade e clareza. Em sua estrutura apresenta título, subtítulo, lead, corpo e muitas vezes fotografias, gráficos com legenda. A principal característica do gênero textual carta é a existência de um emissor, remetente, e de um receptor, destinatário. O tema depende do tipo de carta. Pode ser uma carta pessoal, uma carta argumentativa, uma carta do leitor, uma carta aberta. Então, o tema pode ser uma reivindicação, uma manifestação de apoio, uma argumentação, uma apresentação, comentários sobre notícias, enfim, existem N possibilidades. O estilo depende do propósito da carta. Pode ser uma carta objetiva ou subjetiva, mais formal ou informal, mas sempre trará marcas de interlocução explícitas. A estrutura da carta apresenta local e data, vocativo inicial, corpo do texto, despedida e assinatura. Os gêneros textuais nada mais são do que expressões das situações comunicativas reais. Portanto, uma boa dica para estudar esse tópico é prestar atenção nos textos do seu dia a dia. Blogs, posts de Facebook, um classificado no jornal, uma notícia, um anúncio publicitário, enfim, comece a reparar na estrutura e nos recursos utilizados para cada situação. Nesse sentido, quanto mais diversificado for o seu hábito de leitura, melhor. Certo? Hoje terminaremos com o pensamento do filósofo do diálogo, Mikhail Bakhtin, um russo que, ao analisar o discurso na arte e na vida, revolucionou a teoria linguística do século XX. E ele diz assim: a palavra é uma espécie de ponte entre mim e os outros. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sem trauma.